Pesquisa não tem margem de erro. Quando eu pergunto para 10 pessoas me dão 10 resultados exatos para eu poder expor o que elas falaram. Quando eu digo que tem margem de erro, significa que o método usado para essa pesquisa, amplificado para nível Brasil, vai me trazer X resultado com a margem de erro para lá ou para cá. A minha pergunta é, além das perguntas, além dos entrevistados, existe uma especulação que o Instituto faz? Não. Não existe nenhuma especulação que o Instituto faz. Nenhuma. É. Acho que a gente só poderia dizer... A gente pode ter, assim, especulação. Vamos pensar. Tipo, por exemplo, será que a gente controlar por renda é uma especulação? Pode existir alguém que diz não é necessário colocar um controle por renda. Você está especulando em dizer que essa pesquisa que controla por renda vai gerar um resultado mais confiável do que uma que não controla, né? Então, se fosse argumentar por esse caminho, talvez uma especulação que depois a gente vai se comprovou, mas assim, a especulação em termos de eu acho que o resultado vai dar isso e não o que está dando na amostra, aí você está meio que dando um jeito de chegar no número que você quer apresentar, não existe nenhum tipo de especulação nesse sentido. Eu acho que o Henrique teria razão por exemplo, ele diz que pesquisa não tem margem de erro, porque se perguntar para 10 pessoas, você vai saber o que aquelas 10 pessoas querem dizer. O problema é que a gente não pergunta para 210 milhões de brasileiros, né? Ou não todos esses, porque nem todos votam, ou são obrigados a votar. Ou a gente não pergunta para 100% das pessoas que votam mesmo. Por isso a gente precisa dar uma extrapolada e por isso a gente precisa dar uma margem de erro ali. Né? A margem de erro é decorrente de uma margem de erro de fato teorética. Tá? É uma margem de erro teorética dentro de um processo, dentro de um conceito probabilístico, onde você tem um monte de suposição sobre a probabilidade de seleção dos seus casos dentro da população. Na prática, sinceramente, a margem de erro ela acaba sendo muitas vezes pouco útil, porque é apenas uma margem de erro matemática. Na prática, você tem todo tipo de elemento que pode impactar a sua coleta de uma forma que as hipóteses matemáticas formuladas para calcular aquela margem de erro são sistematicamente desrespeitadas. Né? Por conta disso que, assim, quando a gente avalia pesquisas, eu acho muito ruim quando as pessoas fazem isso. Essa pesquisa tinha uma margem de erro de 3%, essa tinha uma margem de erro de 1%, então essa de 3% teve um desvio de 2,5 pontos. Então essa acertou, e a outra que teve um erro de 2 pontos, mas a margem de erro é de 1 ponto, essa é uma pesquisa que está errada. Isso eu acho totalmente absurdo, assim, porque esse conceito de cálculo de margem de erro, de fato, você nunca vai saber com perfeita precisão qual que é a margem de erro efetiva, vai ser sempre um conceito teorético. Você excluiria, então, a ideia de margem de erro e a gente trabalharia só com esses números e as pessoas saberiam que vai ser por aqui. Essa pesquisa que está dizendo que é por aqui. Eu acho que tem que ter um pouco de noção de que, por exemplo, a ideia de criminalizar uma pesquisa porque saiu fora da margem é absolutamente absurda por conta disso de que eu escrevi. Não faz o menor sentido. Tipo, essa ideia 100%. bizarro. Por conta disso. Certo? Tá. Cadê? Deixa eu ver o outro vídeo aí. Agora há pouco vocês comentaram que de nenhuma maneira eliminar as pesquisas seria melhor para a democracia. A minha pergunta vai para o Igor e eu gostaria que o Andrei comentasse a resposta do Igor. Então, Igor, é o seguinte, por que se a gente não eliminasse as pesquisas, isso não ajudaria a democracia? Por exemplo, se eu tenho 2 candidatos que estão lá na ponta, eu não voto no quarto. Se eu não tivesse a pesquisa, eu votaria nele. Toca essa última parte aí de novo, por favor. Eu sou meio burro. Eu não entendi essa última. Como foi? 2 candidatos que estão lá na ponta, eu não voto no quarto. Se eu não tivesse a pesquisa, eu votaria nele. Caralho. Bom, por que eu acho que por que eu acho que as pesquisas são importantes para a democracia, não é? É a questão principal, né? Bom,
eu acho que tem alguns fatores e a própria ideia da representatividade pode ser dita como um dos fatores. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui no Brasil alguns candidatos que se identificam como esquerda e alguns candidatos que se identificam como direita, sendo que a gente tem 2 candidatos de esquerda. Se a gente fosse perguntar na minha bolha, a maioria das pessoas, muitos caras que trabalham aqui com a gente, inclusive, declararam que votariam no Ciro, por exemplo. Se eu ficar dentro da minha bolha aqui, eu vou achar que o Ciro é um cara que vai ter uma votação expressiva, porque a galera que trabalha comigo aqui, ela vota no Ciro, certo? Uhum. Então, se a gente não tem uma pesquisa dizendo que, na verdade, o Ciro tá na pesquisa em 3º lugar e quem tá liderando por vasta margem dos caras que não são o Bolsonaro, é o Lula, o cara que tá aqui pensando, porra, vou votar no Ciro, ele vai acabar votando no Ciro de forma que, porra, na verdade, tudo que ele queria era tirar o Bolsonaro. É aquele lance que você estava falando do voto útil. Sem a pesquisa, o cara não consegue ter esse panorama. Esse é um dos aspectos que eu consigo imaginar que as pesquisas ajudam a gente no... Mas ajuda mesmo, né? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Como eu disse, eu não tenho um problema com voto útil. Uhum. Eu tenho um problema com um candidato querer esvaziar os eleitores do outro cara com um argumento torpe. Então é isso daí, eu sou meio contra, acho antidemocrático mesmo, e foda-se e acabou. Total. Mas a questão a pesquisa servir de norte para que a gente consiga escolher com mais clareza, eu acho que é um dos papéis mais fundamentais que tem na pesquisa. Eu acho que é o papel fundamental da pesquisa, assim, do ponto de vista... Não estou falando de quem contrata a pesquisa, mas de como ela é percebida pela sociedade. Talvez seja esse aí o papel mais importante. De, porra, você ter uma ideia do que vai acontecer ali, quais cenários, qual o cenário que você está inserido, qual é o jogo que você está jogando, né? Então, sei lá, eu acho que é isso. Eu concordo. Então, meu comentário eu concordo. É isso. Bom, eu espero que eu tenha respondido, cara, que eu sou meio chucro.